My name is Gabriel Campelo and this is my YouTube channel. Olá, meu nome é Gabriel Campelo e esse é meu canal no YouTube. Eu estou iniciando ele agora, esse é o primeiro vídeo. E eu estou criando esse canal justamente pelo fato de que eu gostaria muito de compartilhar com você que está assistindo todas as coisas que eu tenho aprendido ao longo desses anos em que eu tenho trabalhado como professor de língua inglesa. Eu sou formado em letras pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo e já trabalho como professor de inglês há 10 anos. Hoje eu já trabalhei em todos os segmentos, mas hoje eu estou trabalhando na escola municipal, na rede pública, e também tenho a minha própria escola de inglês. E eu decidi criar esse canal para compartilhar com as ideias e com a paixão sobre esse idioma que faz você alçar voos e dominar o mundo, se assim for o seu desejo. Então eu gostaria de, antes de mais nada, pedir para que você se inscreva nesse canal, ative o sininho e deixe um joinha neste vídeo, porque dessa maneira você vai estar ajudando o meu canal a crescer bem rápido e também você vai estar conectado comigo e vai poder ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Já fez? Done? Ok. Pois bem, a pergunta do vídeo de hoje é a seguinte. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Aqui, eu fiz um roteiro. Também trabalho com teatro. Roteiro, teatro, entendeu? A pergunta do vídeo de hoje é: qual a melhor maneira de se aprender inglês? Existe uma maneira de mais sucesso? Existe uma fórmula mágica? Existe uma maneira em que você aprende mais rápido? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Fazem para mim, fazem para si mesmas, procuram no Google, né? Barulho da moto. Desculpa, é porque os meus vizinhos gostam de fazer isso. Eu estou filmando aqui na frente da janela porque daí a claridade me ajuda, eu não preciso comprar um equipamento. Obviamente, minha intenção é comprar um equipamento mais para frente. Pois bem, voltando. Qual a melhor maneira de se aprender inglês? Existe uma maneira eficaz? Eu fiz uma lista aqui de algumas maneiras, algumas fórmulas, algumas metodologias que existem hoje no mercado e gostaria de analisar elas com vocês a partir de agora. Então vamos lá. Existem as escolas de idioma e também existem as escolas tradicionais, aquelas que todo mundo vai. Existem as escolas online, existem os aplicativos e jogos que te ajudam a aprender inglês. Existe também o famoso intercâmbio cultural, quando você viaja para outro país, um país de língua inglesa. Existem as pessoas que estudam de maneira independente, elas mesmas pesquisam as coisas que elas têm dúvida. Enfim, existem muitas outras maneiras, mas eu listei essas porque eu acho que essas são as mais comuns, as mais difundidas, e eu já experimentei todas. Vamos começar pela escola tradicional, a escola fundamental, ensino médio, que todo mundo vai, todo mundo tem que passar por isso. Pois bem, qual o benefício da escola pública, a escola pública ou particular, a escola regular? O benefício é que você não precisa pagar por isso. Obviamente, se você estuda em uma escola particular, você está pagando, mas você está pagando por um pacote. E o inglês faz parte do pacote. Então, stupid motorcycle. Você vai encontrar ali uma sala de aula com 20 ou 30 alunos, diferentes níveis de inglês na mesma sala. Às vezes não tem material para todo mundo. Então, talvez esse seja o ponto negativo da escola regular. Mas dá para aprender inglês, né? Quando eu me interessei por inglês, foi na escola. Depois disso eu comecei a precisar de maneira individual em casa, mas primeiramente eu estudei na escola e aprendi bastante coisa com o que o professor conseguia me ensinar. Temos também a escola de idioma, né? Todo mundo, quem já não procurou uma escola de idioma para saber o valor, para saber como é que funciona e tudo mais, né? Existem muitas escolas famosas no Brasil. Contra da escola, talvez. Algumas pessoas dizem que é um ponto negativo da escola de idioma seria o tempo que você demora para estudar, porque demora de 3 a 5 anos. Algumas pessoas atingem a fluência antes disso, porém, se você entrar cedo numa escola de idiomas, você não vai ser um ponto negativo isso. Imagina, hoje eu tenho alunos que estão entrando no 5º, no 6º, no 7º ano na escola de inglês e na metade do ensino médio eles já estão formados, né? Então eles vão entrar no mercado de trabalho com um ponto positivo no currículo dele, algo bem significativo, né? Um segundo idioma. E o ponto positivo, na minha opinião, da escola de idiomas é que você tem segurança, você tem um professor, você tem uma turma ali pequena de 8 a 12 alunos e
e todos aí estão no mesmo nível, diferentemente da escola tradicional, todos aí estão no mesmo nível de conhecimento da língua, e você tem um professor ali na sua frente para te ajudar quando você precisar. E agora nós chegamos nas escolas online, né? Tem muitos agora que estão oferecendo, estude com um professor nativo, estude aonde e quando você quiser. E esse é um ponto positivo, você tem ali todas as atividades, elas estão disponíveis para você 24 horas por dia. Você faz aonde e quando quiser. Na palma da sua mão você tem o seu celular, você baixa o aplicativo ali e você faz os exercícios. Eu já experimentei também, achei muito, muito bom. Porém, eu acho que a parte negativa da escola online, na minha opinião, né, depois de ter experimentado, é que se você não é uma pessoa daquelas pessoas que aprendem, que conseguem aprender as coisas somente lendo ou somente fazendo as coisas sozinho, que não precisa de um professor o tempo todo te ajudando, essa escola pode funcionar para você. Mas eu conheço, né, a grande maioria das pessoas que eu conversei sobre a escola online, eles dizem que a dificuldade é justamente essa, não ter alguém ali na sua frente te ajudando quando você tem alguma dúvida, porque você agenda as aulas em grupo, as aulas individuais, você tem ali 1 hora para conversar com o professor, às vezes você não lembra de todas as dúvidas que você tinha no momento que você estava estudando ou fazendo os exercícios. Não sei, depende do ponto de vista. Os aplicativos e joguinhos de celular. Ponto positivo, você se diverte. Normalmente eles colocam um rank ali, ou às vezes eles fazem você desafiar um outro aluno, então você se diverte aprendendo, né? Não acho ruim, não acho ruim. Porém, eu acredito que os aplicativos, às vezes, eles trabalham o inglês de uma maneira muito superficial. Você não aprende de fato. Ele é bem eficaz, eu acho, para o vocabulário, para você aprender novas palavras. Eu descobri que essa palavra significa isso, por meio do aplicativo aquele. Se serviu para alguma coisa, ótimo, mas eu acredito que seja muito superficial. Talvez esse seja um ponto negativo dos aplicativos e jogos de inglês. Temos também o estudo independente, que eu mencionei para vocês que eu comecei a fazer o estudo independente depois de me interessar pelo inglês na escola regular. O que é o estudo independente? É quando você já tem um nível de inglês, ou pode até não ter um nível de inglês, né, não saber nada, mas você tem ali na sua mão ou no seu computador o Google e o YouTube e você vai atrás daquilo que você tem dúvida. Então você não precisa seguir um livro ou seguir uma metodologia, você mesmo faz a sua metodologia, você mesmo procura aquilo que você quer aprender. Então, talvez esse seja o ponto positivo do estudo independente, porque você vai estudar aquilo que você quer. Porém, o ponto negativo é que você não tem suporte. Você está ali sozinho e às vezes o objetivo de eu fazer esses vídeos justamente é para tentar ensinar vocês, mas talvez eu fale alguma coisa aqui de uma maneira que você não vai conseguir entender. E aí que está a dificuldade da pessoa estudar de maneira independente, porque ela não tem um professor na frente dela para tirar as dúvidas que ela tem. Ela tem que ficar esperando, de repente, um professor responder o comentário dela lá no vídeo, né? Intercâmbio cultural. O que é o intercâmbio cultural? É quando você pega, fecha um pacote com uma agência de intercâmbio e vai para um outro país, um país de língua inglesa, para vivenciar o idioma onde ele é utilizado, né? Obviamente funciona, porque lá você vira um bebê, você está no meio de um monte de gente que fala um outro idioma e você tem que aprender esse idioma. Só que eu vejo muitos brasileiros que vão para outro país e ficam rodeados por brasileiros e aí não usam o inglês, ficam usando português. E eu acredito que um ponto positivo do intercâmbio é justamente a rapidez para se aprender, porque se você mergulha no idioma de fato e interage com as pessoas que falam o idioma, você vai aprender ele rapidinho. Porém, o ponto negativo é o valor, né, gente? É caro para você viajar para outro país para estudar, assim, é uma experiência fantástica, mas você precisa fazer uma economia muito grande para conseguir passar esse tempinho fora do país e aprender o idioma de fato. E aí a gente termina a lista e a gente pergunta: tá, mas afinal, qual dessas formas de aprender inglês é a mais eficaz? Rufem os tambores. Qual a melhor forma de aprender inglês? Todas. Todas as formas são válidas. Todas as que eu mencionei, todas ainda que existem eu não mencionei. Se eu fosse escolher uma só, eu diria que é o intercâmbio. Porém, como eu disse antes, até mesmo no intercâmbio tem gente que sabota a si mesmo e não utiliza o inglês. Eu utilizei tanto o inglês na minha viagem que todas as noites, quando eu deitava para dormir e eu ia sonhar, eu sonhava em inglês, para vocês terem uma ideia. Porque aquilo ali era como se fosse uma avalanche de inglês na minha cabeça, sabe? E isso é fantástico. Mas para que isso aconteça, você precisa de fato utilizar o inglês durante o dia. Então não tem como. Então se o intercâmbio é melhor que os outros não funcionam. Não é bem assim.
Todas elas funcionam, como eu disse. Porém, isso vai depender do tanto de contato que você tem com a língua inglesa durante o seu dia a dia. Por exemplo, eu tenho uma escola de idiomas, eu tenho alguns alunos e todas as semanas eu falo para os alunos assim: vocês utilizaram o inglês durante a semana, vocês pesquisaram, vocês estudaram? Porque se vocês ficarem somente no inglês da sala de aula e durante a semana não ter contato nenhum, você não vai aprender mesmo, você vai demorar, você vai se frustrar. Então, seja na escola tradicional, seja na escola de idiomas, seja na escola online, seja no estudo individual, você por conta própria, ou até mesmo no intercâmbio. Em todos eles, se você não se dedicar, se você não gastar tempo, se você não for atrás, se você não organizar a sua rotina semanal para você ter esse contato com o idioma e pesquisar e fazer exercícios, não vai adiantar, nenhum deles vai resolver. Eu passei por todos, gente. Eu gostava de inglês na escola e aí por isso eu comecei a estudar de maneira individual, peguei as minhas músicas que eu gostava e comecei a traduzir elas por conta própria com o meu dicionário lá em casa. Na época a internet não era todo mundo que tinha acesso à internet, né? E isso para mim resolveu bastante. Fui para a faculdade, na faculdade eu estudei inglês, estudei como ensinar inglês, estudei bastante gramática, né? Já dei aula em escola pública e em escola particular, então sei como é que funcionam as duas. Já fiz intercâmbio, já estudei em escola online e todas elas foram muito eficientes, eficazes, mas obviamente você precisa se dedicar. Então assim, para você que se sente frustrado ou pensa assim, eu gostaria muito de estudar inglês, mas eu não tenho dinheiro. Eu acabei de dizer, o estudo individual. Se você está assistindo esse vídeo, você tem acesso ao YouTube, você tem internet. E a internet está aí, gente. E esse canal que eu criei, ele vai servir justamente para isso, para tentar ajudar vocês a tirar as dúvidas que vocês talvez tenham a respeito de algum aspecto da língua. Mas enfim, qualquer um dos ramos que você escolher vai exigir dedicação. Na verdade, depende somente e exclusivamente de você. Se você não correr atrás, se você não pesquisar, se você não estudar, de nada adianta você gastar um dinheirão para fazer um intercâmbio, de nada adianta você pagar uma mensalidade de uma escola de idiomas ou uma escola online todos os meses, de nada adianta você baixar um aplicativo para o seu celular e ficar jogando, você vai se frustrar, porque você precisa se dedicar. Dedicação é a chave. É correr atrás e questionar, se for o caso do professor, né? Enfim, você precisa aplicar um tempo do seu dia, todos os dias, independente da maneira como você esteja estudando inglês, você precisa se dedicar a isso. Quero pedir para vocês que vocês comentem aqui embaixo se você já experimentou alguma das metodologias de estudo da língua inglesa que eu comentei neste vídeo. Comenta aqui embaixo como é que foi a sua experiência, o que você achou, funcionou ou não funcionou, assim a gente vai começar a ter um contato um com o outro. Também gostaria que vocês comentassem aqui embaixo alguma ideia de vídeo que você acha que seria legal eu fazer aqui, alguma dúvida que você tem na língua inglesa, alguma dúvida que você tenha com relação ao intercâmbio ou outras coisas do tipo, para que eu possa também me comunicar com vocês. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Meu canal, né? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no meu canal e ativar o sininho para que a gente continue tendo esse contato e para que nos próximos vídeos você seja avisado quando eu postar. Enfim, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye.